Bem, então, muito boa noite a todos aí que estão com a gente ao vivo. Uma alegria muito grande estar aqui fazendo hoje esse bate-papo que a gente chamou aí para falar de inteligência artificial e botonismo. Eu voltei a jogar aqui faz uns 2, 3 meses, a partir de um papo que eu tive aí com o Marcelo Leite, por acaso, e a gente falou daí de futebol de botão, e aqui na Zona Norte eu encontrei aqui a estação do botão com o Lessa, e a gente vem brincando aqui, e, ao mesmo tempo, vendo que muitos colegas ainda tinham muitas dúvidas sobre o uso da inteligência artificial, a gente resolveu chamar esse bate-papo aqui para fazer uma união sobre esses dois assuntos. Então, nossa ideia é fazer um bate-papo bem descontraído, mas organizado da seguinte maneira. Numa primeira parte da conversa, a gente falar um pouco sobre a comunidade, a gente pode dizer assim, o ecossistema do botonismo e como isso afeta, ou como a inteligência artificial pode ajudar nisso. Então, eu vou mostrar alguns experimentos que a gente fez usando regulamentos, ou analisando tabelas, fazendo com que esse material de divulgação que as ligas usam para chamar os campeonatos, como é que a gente pode estar usando isso, inclusive está com a gente aqui o Luiz, que estava compartilhando, e daqui um pouco a gente pode falar sobre como fazer as artes para os próprios jogadores. Então, tem todo uma primeira parte de conversa que a gente pode falar sobre isso, e uma segunda parte tem a ver com o uso da IA sob o ponto de vista mais tático mesmo, mais técnico do futebol em si. Então, a ideia é a gente organizar o bate-papo dessa maneira, né? Estamos aqui usando o Google Meet, estamos gravando. Se vocês quiserem trazer qualquer contribuição, pode falar no chat ou fazer assim, ó, levanta a mão, que assim que eu terminar assim do que eu estou falando, eu já abro para perguntas e para comentários, tá bom? Tudo tranquilo aí, gente? Muito legal a participação de vocês. Vamos começar um pouquinho sobre essa história que a gente estava conversando, de como você pode estar utilizando de uma maneira geral a inteligência artificial para o fortalecimento da comunidade, da organização dos campeonatos e outras tarefas dessa natureza. Quem está chegando aí, seja muito bem-vindo. A gente está iniciando aqui o nosso bate-papo. E a ideia é que a gente não ser muito técnico, mas eu acho que é legal de falar que a inteligência artificial generativa ela é uma tecnologia relativamente recente, né? Enquanto a inteligência artificial há alguns anos vem sendo pesquisada, a inteligência artificial generativa ela é um fenômeno recente que vem uma linha da inteligência artificial onde funcionam os GPTs, né? Os generadores pré-treinados, né? Essa expressão ela foi criada pelo Google, né? Esse tipo de algoritmo que é o GPT, mas o ChatGPT foi o cara que pela primeira vez disseminou essa palavra, né? Quando o cara chama ChatGPT, é como se ele estivesse dizendo assim, eu sou a caneta Bic, né? Ou seja, ele pegou o nome GPT, que é um tipo de robô que transforma as informações a partir da linguagem natural, então eu posso escrever algo bem simples, como não precisa ser um programador, e ele transforma isso em alguma coisa. Essa transforma pode ser num regulamento, pode ser numa tabela, pode ser numa imagem, pode ser num vídeo, pode ser numa música. Quer dizer, mas a partir de um comando de linguagem natural, você consegue estar transformando algo a partir de toda a inteligência que os computadores, que os servidores, né, desse tipo de software, eles vêm acumulando. Existe uma categoria de software que a gente chama de LLM, né, que são os modelos de linguagem ampliados, né, Large Language Model, né? Então, é um tipo de tecnologia que faz com que esse modelo de linguagem ele permita pegar esse comando a gente chama de prompt, esse prompt ele é colocado e ele transforma em algumas coisas. Então, o LLM mais famoso que deu início a essa revolução é o ChatGPT, que se tornou muito popular, mas o Google tem o Gemini,
A Microsoft tem o Copilot, e você tem outros aí, como o do Elon Musk, você tem o Cloud, você tem o Perplexity, tem vários outros aí. E a nossa ideia aqui hoje é mostrar que qualquer um que for usado de uma maneira mais, digamos, organizada, se você souber para que você quer usar, você vai conseguir usar bem. Então, a ideia aqui não é ficar falando de um ou de outro, mas mostrar como as coisas podem acontecer. Sejam todos muito bem-vindos, tem várias pessoas aí chegando no online, se quiserem se apresentar aí pelo chat, fiquem à vontade para que a gente possa interagir, mas a ideia é a gente começar falando um pouquinho sobre o uso da inteligência artificial de uma maneira geral, como pode estar organizando esses campeonatos e movimentos e torneios que o pessoal vem trabalhando. Então, a primeira simulação que eu queria fazer para vocês é o seguinte, eu vou usar aqui primeiro o Gemini, né? O Gemini é a inteligência artificial do Google, e eu vou usar ele primeiro só para demonstrar, e depois eu posso usar o ChatGPT para algumas outras coisas, posso usar o Copilot para outras, porque a ideia é mostrar realmente o potencial que elas têm. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, para vocês seguirem o meu raciocínio, e assim que vocês quiserem, podem levantar a mão para poder compartilhar, né? Mas o que eu pensei de mostrar para vocês, então essa é a tela aí do Gemini, né? Então eu tenho uma versão Pro, que é uma versão vinculada ao meu e-mail, o meu e-mail do escritório, ele é do Google, então hoje o Google, ele oferece, para quem já tem esses pacotes, ele oferece a possibilidade da gente estar usando essa versão Pro, mas a grande maioria das coisas que ele também tem no gratuito. A diferença mais é um volume, né? Quer dizer, se você usa mais, você precisa estar usando a questão Pro. A gente tem, então, como primeiro caso de uso aqui dessa noite, desse bate-papo, a gente está rodando aqui um torneio que se chama Lampions League, né, que é um campeonato que está sendo disputado com times do Nordeste, por isso que ele se chama Lampions League. Então, eu queria começar aqui o bate-papo mostrando para vocês uma adaptação, né? Então, se eu pegar, por exemplo, esse arquivo, né, o Marcelo Sereda é o cara que organiza esse campeonato, né? Se você for ver, ele tem todo um trabalho de fazer o regulamento. Então, se a gente pegar aqui o regulamento, por exemplo, dessa Copa, né, desse torneio, né, você vai ver aqui, eu posso colocar e subir esse regulamento aqui, vocês estão vendo na minha tela, e eu posso dizer para o Gemini do tipo assim, ó, use como modelo o regulamento da Lampions League, e eu posso botar, mesmo escrito errado, ele vai entender, né? E transforme num regulamento, por exemplo, para a Copa de Verão, onde só serão aceitos times que jogam em cidades do litoral brasileiro, né? Eu posso dizer que esse campeonato vai começar no dia 2 de janeiro. Sugira uma programação e calendário prevendo, por exemplo, 21 times. Então, o que eu estou querendo fazer aqui? Eu estou pegando o regulamento que o Sereda escreveu e estou dando como modelo e estou pedindo para que ele possa estar usando isso como modelo, mas adaptando a data, adaptando o número de times e adaptando quem são os participantes. É o que eu vou botar de 2026. Então, se a gente der um Enter aqui, né, o que isso vai mostrar? Isso vai, se tudo funcionar, vai fazer com que ele leia, né, o regulamento original, está vendo que ele está analisando, né, e aí ele vai estar trabalhando aqui, ó. Posso transformar o regulamento da MC League, Lampions League, em um modelo para a Copa de Verão focado em times do litoral com 21 participantes.
E aí ele já coloca ó, o regulamento da Copa de Verão, o período e o calendário, ele está propondo já uma rodada, né, onde é que vai ser as oitavas de final, quando vai ser a semifinal, né, ele vai mostrar quando que isso vai acontecer, né, então ele vai dizer que vai ser aqui na Estação do Botão, né, ele está mostrando as modalidades, então aqui com 45 milímetros, cada um vai ter time próprio, só vai poder ser times do futebol do velão, vai ser com bolinha, enfim, ele está fazendo todo o regulamento. Então, essa é uma primeira demonstração só, né, do uso da inteligência artificial para acelerar o processo, né? Então, aqueles caras que estão organizando campeonatos e que muitas vezes perdem tempo, assim, porque eles pegam o regulamento e tem que manualmente ver aonde que eles devem adaptar, ele vai ver que aqui, de uma maneira geral, ele pode estar rapidamente adaptando esse regulamento e fazendo o que for necessário, né, para ganhar tempo. Então, esse é o primeiro exemplo que eu queria trazer para vocês, vendo aí se está tudo bem, se está todo mundo na mesma página que eu, se estão entendendo o raciocínio direitinho aí, Laércio, Antônio, quem está chegando aí. Sim, está tudo bem. Legal. Então, esse é um primeiro uso, né? A partir daí, eu posso fazer várias coisas em cima dessa história dessa Copa do Verão, por exemplo, né? Eu posso pedir para ele fazer, por exemplo, né, crie um logotipo para esse torneio, usando como motivo as praias brasileiras. Então, um prompt simples, né? Então, ele já vai propor, provavelmente, ele vai estar descrevendo a imagem, ou ele já está fazendo aqui, ó, o logotipo. Então, Copa de Verão 2026, Liga 1900, que é o nome da liga aqui, futebol de botão, e está tudo feitinho, já uma primeira proposta. Pode falar, Laércio. E será que daria, baseado nessas informações, ele criar a tabela também? Ele pode criar a tabela, né? A gente pode voltar para esse assunto da tabela, mas para criar a tabela, provavelmente seria legal ele já ter o nome dos times, né? Então, isso seria algo que ele poderia estar fazendo depois. Então, por exemplo, eu poderia, já que eu criei o logo, né? Então eu poderia dizer o seguinte: crie um card para publicar no WhatsApp, usando o logo e chamando os participantes para que se inscrevam no torneio. Então, eu posso já fazer um movimento, né, de como está criando esse tipo de material, né? Aqui ele colocou que inclui, aqui está a imagem do card, mas ele não está criando. Isso acontece de vez em quando. Eu posso dizer, crie um card para publicar no WhatsApp. E ele vai estar pensando, e aí sim, agora ele me mandou o logo, né? E isso é um exemplo de como isso acontece de vez em quando, e eu vou precisar melhorar esse meu prompt, dizendo, ó, a partir das informações que temos, crie um card que tenha o logo e um texto convidando os participantes a se inscreverem, né? O título do card pode ser inscreva-se na Copa de Verão e venha brincar conosco. E ele vai pensar mais um pouquinho e ele vai propor, provavelmente, aqui uma imagem. Legal. Isso aqui ficou já bacana, tá vendo? Ó,
Criou o card, Copa de Verão, Liga 1900, inscreva-se na Copa e venha brincar conosco. Está aqui, ele já pegou os valores, pegou as mais informações e inscrições e colocou aqui na imagem. Então, esse é um primeiro uso, vamos chamar assim, bastante simples, né? Mas, ao mesmo tempo, poderoso, que eu acredito pode ajudar as pessoas que estão organizando torneios como esse. Então, a ideia é você poder estar trabalhando um pouco nessas informações. Algum comentário? Alguém quer fazer alguma sugestão, alguma pergunta aqui com relação a isso? Né? Pensando que a gente está num primeiro momento que é organizando a parte de estruturação dos campeonatos. Daqui a pouquinho o Luiz quer falar um pouco, acho que compartilhar a ideia de fazer as artes dos jogadores, né, que entra dentro desse universo aí. Vamos ouvir o Laércio, depois o Marcelo Leite. Então, eu já me admirei com isso, né? Eu também organizo campeonatos aqui numa liga que eu tenho em Mogi. Eu vou testar isso daí para ver se eu consigo. Eu adorei essa ideia. Legal. Não, você super vai conseguir fazer e vai poder estar trabalhando. Por exemplo, ainda antes do Marcelo Leite falar, né, eu posso dizer assim, vamos dizer que você crie uma ficha de inscrição com os campos necessários para que o jogador se inscreva. Peça o nome completo do jogador, pode dizer data de nascimento, time que ele representa e, por exemplo, mais alguma coisa aqui, e endereço, legal, bacana. Aqui, ó, né? Então, se você for pedir isso aqui, ele pode criar essa ficha de inscrição já para você, toda bonitinha, tá vendo aqui, Laércio? Ó? Já sai tudo formatadinho, entendeu? Sim. A partir daí, você tem várias outras tarefas que provavelmente você, como organizador, vai ter, que é do tipo, crie um texto para publicar no WhatsApp, convidando os jogadores a se inscreverem, lembrando que as inscrições vão até 20 de dezembro, por exemplo. Né? Então, ele vai poder criar um primeiro texto, ó, já está pronta a ficha, né? Então, ele botou aqui, ó, chegou a hora de defender as cores do seu time do litoral brasileiro no campeonato mais quente da Liga 900. Tu vê que ele faz essa história do verão com mais quente, né? Então, ele está falando de times da cidade litorânea, a taxa, etc., preencha a ficha de inscrição. Né? Então, a ideia, Laércio, é te ajudar em tudo isso, né? Vamos ver o que o Marcelo Leite sugere aí. Boa noite. Boa noite. Show de bola, Xará. O que eu tenho feito, Pimenta, muito aqui no universo da 12 toques, né, de acrílico, uma coisa que tem me ajudado muito eu tenho subido mensalmente os rankings que são publicados pela Federação Paulista. Eu tenho criado o que eu não chamo de inteligência artificial, eu prefiro o termo inteligência assistida, né? Que é a minha assistente. Eu tenho todos os rankings que são publicados mensalmente, eu subo aqui, ele me posiciona perante a minha classificação, perante aos meus colegas, e ele pode fazer para mim uma previsão, baseado nas pontuações, em que colocação que eu tenho que chegar no próximo campeonato para atingir meu objetivo, por exemplo, de estar entre os 20 primeiros do ranking, entre os 15 primeiros do ranking. Então, quer dizer, a partir da base, né, que é fornecida pela Federação Paulista, o modelo é treinado, né, e hoje eu tenho isso que eu uso para o meu planejamento, hoje, seja para o campeonato seguinte, né?
Legal, muito bacana. Eu acho que isso a gente vai ver com mais detalhes agora, quando a gente entrar na parte mais técnica mesmo, que eu vou mostrar uma ferramenta do próprio Google que permite a gente ter esse tipo de informação toda compilada, né? Eu queria ouvir do Laércio, por exemplo, e de outras, do Antônio, de outros caras que organizam esses campeonatos, que outra tarefa eles acreditam que para a organização de torneios a inteligência artificial poderia ajudar. Eu poderia falar a respeito de cruzar os dados da tabela na formatação do ranking, porque isso aí também tem horas que fica um pouco difícil no Excel, pelo menos para mim, né? Eu digo. Legal. Deixa eu mostrar para você aqui, ó, uma história aqui. Eu vou mostrar um documento para vocês que eu acho que a gente pode brincar um pouquinho com ele, né? Que é o seguinte, ó. Deixa eu parar aqui essa apresentação. Vou apresentar uma outra coisa para vocês, ó. Se você for ver, a gente tem dentro da janela, deixa eu ver onde é que a gente está aqui. Aqui, ó. Esse campeonato que eu estava falando para vocês, esse Lampions League, ele tem um boletim, tá vendo? Ó? Então, esse boletim, ele traz aqui uma série de informações das rodadas, o número de partidas que já foram feitas, as datas que foram planejadas. Então, aqui começa a ter essas informações que você está falando, né, Laércio? Tá vendo? Ó? Né, quanto o Valdir Amaral do Altos com o Fluminense, que é o Fábio. Não sei se vocês estão vendo bem direitinho, porque a tabela não é muito grande, mas ele tem esse tipo de informação. Então, se você for ver aqui, né, e eu disser que, por exemplo, tu pega o Valdir Amaral aqui, né, e eu for lá para um negócio lá no próprio Gemini, né, que é onde eu estava antes. Então, vocês já viram qual é o documento, eu vou parar de compartilhar essa tela para apresentar uma outra tela que é mostrar a inteligência artificial funcionando. Então, eu venho aqui, né, faço uma nova conversa e eu posso dizer o seguinte, eu vou enviar aquele arquivo que a gente estava conversando lá do boletim da Liga, né, e posso perguntar assim, considerando que cada vitória dá 3 pontos no ranking para o atleta, né, quantos pontos o jogador Valdir Amaral já conquistou nesse campeonato que poderão ser somados ao ranking. Aqui é só uma pergunta genérica, mas que vai te mostrar, né, Laércio, o poder de processamento da inteligência artificial, que eu não preciso ficar olhando o documento, né? Ele vai estar lá, ó. O Valdir Amaral conquistou 39 pontos nas vitórias para chegar a esse ponto que vão ser chegados no ranking. Por quê? Porque ele teve 7 vitórias, que foram 3 pontos, né? Total de vitórias, 7 mais 6, 13 vitórias, cada uma virou 3 pontos, é 39. Então, tá vendo? Já fez esse tipo de cálculo para mim, né? Talvez esse cálculo não seja importante aqui nesse momento, mas aqui a ideia do nosso bate-papo é só para mostrar o potencial, né, que ele tem, né? Então, eu posso dizer aqui, se for considerado apenas esse torneio, né, qual o ranking dos jogadores que estão participando, né? Ele vai ler aqui todas as informações, porque aqui estão rodando dois campeonatos, né? O pontos corridos e uma Copa. Daí ele vai pegar aqui, ó,
Se for somar a Copa com os pontos corridos, o Wilson Moura com o Taquatuense está com 66 pontos, o José Caetano com 39, e essa informação não está no boletim, essa informação está separada no boletim, porque tem a informação da Copa e tem a informação dos pontos corridos. Então, tu não precisa fazer o uso do Excel e você faz aquilo que a gente estava conversando antes, que é o fato de você poder estar juntando, né, informações que antes estavam separadas. E você não precisa, pode fugir do Excel, entende, Lércio? Perfeito. E assim como eu posso dizer assim, quantos empates houveram no campeonato até o momento? Ele vai estar lendo lá o PDF e ele vai dizer quantos empates. Né? Em média, quantos empates... Como é que eu posso perguntar quantos gols teve em cada empate? É assim, tipo... Qual foi o placar? Qual foi o placar? Qual foi o placar desses empates? Agrupe pelo número de gols. Né? Então, aqui eu estou pedindo que ele mostre para mim quantos empates foram de 1-1, quantos de 2-2, quantos de 3-3. Depois eu já vou pedir a pergunta que o Marcelo perguntou aqui, que é a média de gols. Esse prompt aqui está fazendo ele pensar. E acho também legal da gente bater, a ideia desse bate-papo é mostrar, assim, a inteligência artificial, ela está muito bacana, tem muita coisa que funciona, mas a gente também está numa fase experimental, né? Então, a ideia aqui é incentivar que todo mundo possa estar colocado. Ó. Mas olha só que legal, ele conseguiu, ó. Teve 21 1-1, teve 18 2-2, 11 3-3, 14 4-4, 3 0-0, 1 5-5 e 1 7-7. Então, veja que esse tipo de dado desestruturado, como ele estava numa lista, é difícil para o cara fazer. Mas para IA ele não é fazer, é mais fácil. O Marcelo perguntou, qual a média de gols por partida? Legal, obrigado aí, Negócios de Esporte, aí chegou. Ó, a média de gols por partida é 5,24 gols. Foram marcados 2.300 gols, 480, e aí foi feito. Então, esse aqui é o universo, né? É um pouquinho do universo do organizador de campeonatos, enfim, que eu acredito que pode estar funcionando, né, gente? Seja bem-vindo aí, o Paolo está chegando aí no nosso bate-papo. Uma outra questão que eu acredito que é legal da gente nessa primeira fase, antes de falar da parte mais tática e técnica mesmo dos atletas, né, e tem a ver com o que o Luiz estava conversando, que é o fato de você criar imagens que possam ser utilizadas para a confecção de jogadores, né, de botões. Então, a gente tem já alguns exemplos que a gente pode estar citando, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer aqui, para esse campeonato da Lampions League, umas imagens que é de um time lá do Piauí, depois a gente fez um time do Internacional também, usando a IA, e hoje mesmo o Luiz estava mostrando alguns jogadores que ele estava fazendo, né? Então, se ele for mostrar, aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho na tela, né? Ele fez, por exemplo, o Botafogo, né? Então vai aparecer na tela, com a carinha dos jogadores, né?
e ele estava mostrando também o que ele tinha feito do PSG, que é essa imagem aqui, né? Então, ele estava comentando, né, Luiz, se você quiser comentar, né, ele faz a arte dos jogadores no próprio chat GPT, né, ou pode fazer no Gemini, agora o Google tem um negócio chamado Nano Banana, que também faz imagens, o chat GPT tem um outro que se chama Sora, né, a própria Meta AI no WhatsApp também faz imagens, como eu disse, todas vão fazendo as imagens e isso vai facilitando, né? E a partir daí você vai criando, e a ideia aqui é incentivar que mais pessoas possam estar trabalhando. Então, se você pegar, a gente estava brincando aqui antes com o Falcão, por exemplo, né, o jogador lá do Inter, né? Então, se eu for na internet, né, e pegar uma foto do Falcão, né, eu vou pegar aqui, sem vocês precisarem ver nesse momento, para que vocês possam ver apenas na inteligência artificial. E eu salvo essa imagem do Falcão, né, num local. Deixa eu botar aqui já no lugar certo aqui, pessoal. Botões. Botão. Botar aqui, Falcão. Eu posso vir aqui no Gemini, né? Como eu falei, o Google tem um negócio chamado Nano Banana, né? Que é esse editor de imagens, né? E eu posso dizer aqui, isso também está gratuito, né? Eu posso enviar o arquivo do Falcão, que é uma foto que eu peguei na internet, e aí eu posso dizer, ó, a partir da foto, crie uma caricatura do jogador Falcão para ser aplicado num time... Ah, tá, obrigado aí, Marcelo, vou compartilhar minha tela aqui. Porque aí tem esse negócio aí de ter várias telas. Onde que a gente está? Aqui, ó. Então, a partir da foto, cria uma caricatura do jogador Falcão para ser aplicado num time de futebol de botão, né? Ele vai ler a foto, né, vai usar a foto como referência e ele vai criar uma caricatura. Então, foi essa foto que eu coloquei, ó. E aqui está dizendo que ele tem a caricatura que ele não colocou ainda. Então, eu posso dizer aqui, faça a caricatura. Que quando ele começar a dizer gerando a imagem, é porque ele começou a fazer o que eu quero realmente. Ó, gerando a imagem. E aí começou, ó. E aí ele fez a imagem do jogador a partir dessa foto aqui. E aí o que eu acho que tem, né, é a possibilidade, viu, Luiz, de você trabalhar com outros universos, né? Porque às vezes a IA ela exige que você tenha um repertório, né, de informação para poder trabalhar. Então, por exemplo, eu posso dizer, faça uma versão do Falcão, já peço aí, criança, né? Então, ele vai provavelmente pegar mesmo estilo de desenho, mas ele vai fazer ele com um traço infantil, ó. E acho assim que o mais legal é a rapidez, né? A facilidade. Então, eu posso dizer que nem o Marcelo Leite pediu, troque a camiseta por uma camiseta do Internacional de Porto Alegre, que é o time que consagrou ele, né, antes de ir para o Roma, enfim, né? Então, esse é o tipo de técnica que a gente pode chamar assim. Antes exigia que você fosse um cara que soubesse Photoshop, que você tinha que saber de editor de imagem, ó. E aí ele já botou aqui, ó, com o logo do Inter e do Banrisul. O que você está achando aí, Luiz?
Pode falar. Marcelo, como eu te falei, eu não conhecia esse daí de imagem, né? Eu vou aplicar o prompt que eu fiz para ver qual que é o resultado, porque a princípio o ChatGPT ele trava em alguns pontos quando você pede, por exemplo, para desenhar uma fonte, porque tudo isso tem a parte de direitos autorais, então ele dá uma travada nesse aspecto, tá? Outros ele passa. Quando você encaminha a foto, né, ele não considera, ele considera que você tem o direito sobre aquela imagem, então ele anula qualquer outra possibilidade, por isso que ele faz o desenho e aí ele te traz da melhor forma. O que acontece é que, eu não sei como é que funciona o Gemini, o que eu senti do ChatGPT, você precisa toda hora estar calibrando esse desenho. Ele tem hora que ele traz, por exemplo, assim, eu te mostrei a foto aí do Getúlio. Num primeiro momento, me parecia muito mais o Júnior Baiano do que o Getúlio. No próprio PSG, eu tenho o Nuno Mendes e um outro zagueiro, que é o número 51. As caricaturas estão bem parecidas, mas até por questão que eles são africanos, e aí ele meio que desenha um modelo para aquele tipo de pessoa. Aí você tem que entrar com a característica, olha, o rosto dele é mais redondo, é mais oval, ele tem uma orelha maior, enfim. Aí a sintonia fina do negócio, tá? Não tem muito o que fazer. Né? Essa, Luiz, é uma das formas que você pode ir fazendo, entendeu? Porque eu posso, por exemplo, dizer aqui, conforme eu estou colocando, eu posso mandar, por exemplo, uma outra foto do Falcão, que enquanto você falava, eu peguei aqui, né? E eu mando ele dizer assim, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Seja mais realista conforme nova foto enviada. Essa é uma outra maneira de fazer a mesma coisa, entendeu? Sim. Então, essa história de você poder ter essa experimentação é algo que tem que ser vista, na minha opinião, como um aprimoramento. Esse aí é um benefício da inteligência artificial, entende? Porque se você quiser fazer... Olha aqui, ó, tu vê que ele pegou aqui agora, já trouxe como se fosse uma foto realista, tá vendo? Ó, ele juntou essa foto, ele trouxe essa aqui. E aí eu posso dizer, refaça no estilo, por exemplo, pega um estilo de arte, né? Surrealista, né? E aí ele vai pegar essa mesma imagem aqui e ele vai escrever como se fosse o Salvador Dalí, ou se fosse esses outros pintores que são surrealistas. Se você for ver, esse time da seleção do Inter que eu fiz com o Zé, olha só, aqui já fez um Falcão totalmente pirado, ó, tá vendo? Ó? Ele estilizou. Então, é aí que você tem a possibilidade de estar criando conforme a sua imaginação, e é por isso que eu falo da história do repertório, né? Tu pode dizer, não gostei, quero que faça num estilo vintage, né? Clássico, como se fosse feito no Renascimento, né? Porque eu estou esperando uma coisa meio Salvador... como Salvador é que é? Não. Um Leonardo da Vinci da vida, né? Aquele ali anterior era Salvador Dalí. Aqui eu estou colocando como do Renascimento. O que eu acredito é o que vale aqui, e a ideia desse bate-papo é a gente trocar experiências. Ó, tu vê que aqui ele ficou totalmente Leonardo da Vinci, ó. Olha só que legal. Ó,
com o estilo do fundo que o Leonardo da Vinci tinha. Tu vê que essa aqui é uma imagem que poderia estar muito bem num álbum de figurinha, vamos dizer assim, que ia ficar muito bem como do Falcão, né? Então, então, olha só. Então, veja que eu acho assim, a ideia aqui é mostrar as potencialidades e o pessoal que vem fazendo arte, que vem criando botão, que a gente, aqui quando vem jogar, toda semana o pessoal chega com, criei um time novo e tudo, mas às vezes eles são muito parecidos, né? E o que eu acho que é legal é que agora abre uma nova janela de criatividade, vamos dizer assim, para a produção desses times. Fala aí, Xará. Tem uma sugestão boa aqui, Pimenta, do Paulo Banff aqui, ó, no chat. Uhum. Diz para mim aí que eu não estou lendo. Está dizendo assim, que ao invés de mandar apenas uma foto, a experiência dele, ele manda pelo menos 3, uma de frente, 2 de lado, que vai melhorar bem o resultado, independente do estilo que a gente precisa. Então, isso aqui já é uma aplicação mais prática, mais profunda aí no uso da IA, né? Com certeza, com certeza. Quanto mais referências ele mandar, né? Tem uma outra história que é legal também de fazer, né? Vamos pegar aqui uma nova conversa, vamos pegar um outro jogador aqui, tipo o Tafarel. Vocês viram que eu sou colorado, né? Então, a coisa vai vir por esse lado aqui, né? Se tu pegar aqui o Tafarel, vocês não precisam ver minha imagem agora, né? Mas eu estou pegando uma foto aqui do Tafarel jovem, né? Não é do Tafarel que careca, que ficou no final. Tafarel. E eu posso dizer aqui no Gemini do tipo assim, crie vou pegar a foto do Tafarel e dizer aqui, né? Crie um prompt para gerar uma imagem de um jogador como esse da foto. Então, aqui eu estou fazendo a engenharia um pouco reversa. Eu estou pegando a foto do Tafarel e pedindo para a IA fazer um prompt. Tá vendo? Ó? E você aqui, pode compartilhar a tela? Acho que a tela... Vou lá de novo. Obrigado. Ele até me deu em inglês o prompt. Ó. E aqui ele fez. Ó. Então, eu botei aqui, ó, essa foto aqui, né? E ele colocou em inglês essa questão de como é que ele colocou. É um homem, jogador de futebol, com uma blusa azul de manga longa, de gola alta, né, trazendo aí elementos de um padrão amarelo e verde, etc. Então, agora eu posso pegar essa descrição aqui, né, copiar e criar uma nova conversa e dizer... posso misturar as linguagens. Crie uma caricatura de jogador de futebol com base nas seguintes características. E colar o que o cara tinha feito lá. Não se preocupe que a IA vai traduzir o que é em português para português, né? O que é em inglês para inglês, e ele vai resolver essa história aqui. Não. Então, olha só que legal o resultado. Ó. Por quê? Porque ele leu os elementos da imagem e aí ele fez a caricatura. Tu vê aqui, né? Lembra o Tafarel, né? E tu vê, agora eu não levei nenhuma imagem para ele fazer. Eu peguei a descrição que a própria IA fez da foto. Então, Marcelo, isso é bem interessante e é fácil de fazer. O que eu estava comentando com você é quando você pega o passado, até por uma questão de dados, você tem pouco material bom, por conta lá das fotos, mas elas servem e pegam as características dos jogadores, e aí você consegue montar e fazer esse tipo de coisa. Eu, por exemplo...
que nem você está falando de time igual, isso eu já tinha notado há algum tempo. O Laércio joga comigo aí na 1900, e eu procuro personalizar, que nem os times que eu faço, de forma que praticamente fica o seu time é único, tá? Ele vai ter algumas características, mas eu, por exemplo, não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir fazer outro time igual àquele. Isso porque na hora que eu estou falando do time de vidrilha, tá? Não estou falando dos times de acrílico, que esse eu, infelizmente, não conheço a técnica. Mas os times de vidrilha, eles são bem personalizados, tá? A arte, basicamente, ela vai ser igual, mas o entorno na pintura, isso eu procuro personalizar. E aí eu quero trazer alguma coisa diferente também na própria arte, por isso que eu tenho feito com caricatura, porque eu acho legal. Tem gente que não gosta nem com foto, prefere camisa, outros preferem só o escudo, aí é de cada um. Por exemplo, eu montei um Santa Cruz, que cada time, cada jogador tem um escudo do Santa Cruz, desde quando ele foi fundado até agora. Então, é para contar a história. E aí a pintura também está diferente. Mas, se você botar na mesa, você vai ver que você consegue entender que é do mesmo time. É que eu estou sem nenhuma foto aqui, senão eu mandava, mas deixa eu até procurar. Não sei se o pessoal... Não sei se o Laércio chegou a ver alguns. Por exemplo, eu fiz uma seleção brasileira, deve estar aqui, que quem acabou ficando com ela foi o Mauro Lemos. Tá? Foi 23 jogadores. Deixa eu pegar aqui no meu... Aqui, cadê? Ó, gente, pode ir continuando, eu procuro aqui, deixa eu procurar aqui. Eu só estou mostrando aqui essa história de escudo, né? Você pode dizer, crie um escudo para um time de futebol que seja alusivo aos 100 anos da cidade de São Paulo, usando as cores do município e elementos do brasão oficial, junto com elementos do futebol. Né? Eu acho assim, a ideia é que a gente entrar depois em outros aspectos, para não ficar só na história da imagem, né? Mas aqui tu vê que ele descreveu já uma primeira imagem para a gente, ó, e aqui Sim. Ele fez o brasão, ó. Então, tem a ver com o brasão, que a coroa que a própria prefeitura utiliza, e botou uma bola de futebol, enfim, botou as cores do vermelho, do preto, do vermelho, do branco. Então, quer dizer, você tem aqui a ideia, né, desse bate-papo é mostrar para aquelas pessoas que estão chegando, que estão experimentando, o sem número de possibilidades. Pode falar aí, Laércio. E depois que ele faz essa imagem, é possível alguma ferramenta para vetorizar isso? Sim. Você salva ela e você pode transformar em vetor, né? O Luiz usa o CorelDRAW, né, Luiz? O CorelDRAW vetoriza, né? Na verdade, ela já está para você. Se você fizer simplesmente salvar no Photoshop, você transforma ela em PNG e aí você faz o que você quer com ela. Até o próprio inteligência artificial pode salvar em PNG. É isso aí. E ela pode ser usada, só para a gente terminar essa parte de imagens, né? Do tipo, use esse brasão como ilustração para um campo de futebol feito em madeira para um jogo no padrão oficial do futebol de mesa da Federação Paulista de Futebol. Né? E aí tu vai ver que
essa história, não só da criação das imagens, ele é bastante fácil, vamos dizer assim, mas também a aplicação. Aqui, no caso, ele pegou de pimbolim, ó, mas ele ficou bacana, tá vendo? Ele botou lá no fundo, enfim, né? Do tipo assim, corrija para futebol de botão. E ele vai fazer a correção, ó. Então, como eu vejo assim, muita gente fazendo assim esse trabalho, olha só que legal, ele fez um jogadorzinho com um universo, né? Do tipo assim, corrija para vidrilhas de 55 milímetros. E assim ele vai adaptando a imagem quantas vezes ele for necessário. Ver se ele vai trabalhar aqui. Ele começou a colocar, mas ele continua outro. Isso aqui é só um trabalho de paciência e de refinamento do prompt, né? A ideia sempre é mostrar as possibilidades. Então, acho que dessa maneira, não sei se alguém tem mais algum comentário, acho que a gente já passa, assim, de uma maneira geral, por essa primeira parte, que é como a IA pode auxiliar, vamos dizer, a organização, né, de campeonatos, assim, de ligas e do pessoal que organiza os torneios. Podemos passar para a segunda parte aí? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Legal, então vamos nessa. Bem, a próxima questão é você poder falar, então, sob o ponto de vista mais tático e técnico mesmo, de como utilizar essa IA para isso. A gente vai usar um outro tipo de IA, que não é essa do LLM, né? O Google lançou uma ferramenta chamada Notebook LM, né, que ele brinca com essas duas palavrinhas do LM que tem no outro, né, que é um modelo de linguagem, só que ao invés de ser algo amplo, né, ele é algo específico. Então, eu vou mostrar, por isso que a gente chama notebook, é como se você criasse um caderno que é um modelo de linguagem. Então, eu preparei aqui para a gente conversar e brincar um pouquinho, né, um notebook, que a gente chama um caderno, né, em que você tem várias fontes. Vocês estão vendo aqui, ó, tem 27 fontes. Então, ao invés dele vir pesquisar na internet, no ChatGPT ou no Gemini, ou no Google em geral, ele está pesquisando em cima de um universo. Então, aqui, por exemplo, você tem os livros, esse Botonismo, volume 1 e 2, né, que eu recebi para colocar aqui, que parece ser a literatura mais apropriada e mais recente aí sobre o esporte. Depois você vai ter campeões brasileiros de futebol de mesa. Aqui você tem os clubes, o site da Federação Paulista de Futebol. Você tem vídeos de como produzir seus botões caseiros. Você tem o site da Confederação Brasileira, né? Você tem aqui até os rankings que o Marcelo estava colocando. A gente tem um ranking recente aqui, ó, de jogadores, né? Você vai ter revistas de ligas que foram feitas. Você tem até transmissão ao vivo aqui, por exemplo, tem um jogo do Palmeiras com o Maria Zélia por equipes. Então, isso aqui vai virar um universo de conhecimento sobre o botão, e a partir daí você pode fazer vários tipos de perguntas, né? Então, eu posso dizer aqui, como eu tenho informação, eu posso dizer, com base nas informações que temos, né? Como podemos descrever as táticas de jogo do Maria Zélia se comparado com o Palmeiras? Então,
como tem esse jogo lá, e ele tem toda a literatura sobre futebol de botão, né? Ele vai analisar e ele vai me descrever as estratégias de jogo que cada uma dessas equipes vai ter, né? De novo, ele não está indo na internet, né? Ele está buscando aqui, ó. Então, ele está botando o contexto histórico. O Palmeiras demonstrou ser uma potência na categoria adulto principal do Campeonato Brasileiro, sendo campeão em 2007, 2008, tarará. O Maria Zélia é um reconhecido um time de muita tradição. Notem que ele está mostrando esses númerozinhos. Por que ele bota esses númerozinhos? Porque ele está mostrando de onde ele tirou, né? Das fontes que eu tenho, ele está tirando essa história aqui, ó. Então, o foco na preparação. O do Maria Zélia, os jogadores demonstraram uma forte concentração e precisão na finalização. Jogadores como o D'Angelo, o Wilson, o Richard, eram eficazes em fabricar bolas, conseguiam arrumar bolas mamão com açúcar e convertiam gols, né, dando uma viradinha na paleta. O Tazina era habilidoso em chutar do cantinho de dentro, e assim vão vindo, ó. O Palmeiras é mais variado, focado na adequação, no controle, com mais chute e força. Os jogadores como o Paolo enfrentaram dificuldades, demonstrando falta de força nos chutes, né? E aí eu posso, fazendo comparações que são bastante técnicas com relação a isso. E aí eu posso buscar ainda mais informações. Então, perguntando o que... aqui eu acabei clicando por acaso num outro negócio, só vou dizer assim, o que você sabe sobre a técnica de jogo do jogador Paolo, né? Então, ele vai vir aqui e isso vai permitir que eu faça um uso aqui da inteligência artificial, que é criar uma nota, né? Se eu crio uma nota, por exemplo, sobre o Paolo, né? Então, agora, o jogador Paolo é um atleta de futebol que compete pelo Palmeiras, notavelmente na modalidade 12 toques. Com base nas recentes, a gente pode dizer que ele tem uma finalização próxima à área, ele tem uma força inconsistente, apesar da dificuldade, houve momentos em que ele consegue a força necessária, né? Tem questões psicológicas, né? Ele cometeu erros cruciais, como uma furada em uma jogada, teve chutes ruins, tem dificuldade de... Então, isso aqui tudo eu posso salvar nas observações e eu posso dizer aqui que ele é uma possibilidade de eu... como é que eu vou dizer? Resumir uma estratégia de jogo do Paolo para que eu possa, no futuro, quando eu for jogar contra o Paolo, eu pedir para que ele analise e ele me mostre como eu devo me posicionar para jogar com esse jogador. Você quer fazer algum comentário aí, ô Marcelo Leite? Não, estou fazendo aqui com o Paolo aqui, estou me divertindo aqui com ele. Não, na realidade o que é super legal nisso, eu vou te falar assim, o que eu tenho usado já há bastante tempo para algumas coisas, ou seja, eu tenho o meu notebook LM, né, ou seja, com todos os vídeos que estão disponíveis no YouTube, por exemplo, da academia de futebol, né, do Mundo Botonista. Então, todos os vídeos, né, do Vitor Hermann ali, eu alimentei a academia de futebol, e todos os vídeos, né, que estão gravados, ou seja, do Palmeiras agora, pelo Mundo Botonista nos campeonatos, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. Hoje eu tenho, dentro da minha base, né, e também as minhas notinhas particulares. Então, por exemplo, quando eu vou jogar, por exemplo, com o Olino, então a minha notinha que eu tinha antigamente no meu caderninho, eu estou alimentando e treinando a IA, né? Então, ou seja, ela não vai jogar por mim, ou seja, eu continuo sendo um jogador medíocre, né? Um jogador, mas o plano de jogo, o que eu vou fazer, as informações do meu adversário, pelo menos hoje elas estão de uma forma organizada e capturada de qualquer fonte. Por exemplo, uma das coisas que eu tenho agora alimentado, tem
o grupo de WhatsApp, por exemplo, do Loiácono, que é o grupo chamado Debatendo a 12 Toques, que lá tem tudo que é informação. Eu tenho pego as informações e alimentado a inteligência artificial para ela me poder organizar essas informações e poder me ajudar na hora de fazer um planejamento do jogo. A execução fica por minha conta, né? Vai chegar o tempo que a execução ela continua não sendo fiel ao plano de jogo, mas talvez eu executasse como o plano de jogo ela vai me sugerir, né? Talvez eu pudesse melhorar, mas eu acho que a execução é uma coisa e o plano é outra, ela te ajuda muito no plano de jogo. Legal. E aí, isso vai permitir que eu salve, né, essa história aqui do Paulo, e eu posso dizer assim, considerando que vou enfrentar o Paulo no próximo final de semana, sugira um treino preparatório para que eu possa estar melhor preparado. Então, ou seja, ele vai pegar todo o material dos livros ali de botonismo e vai pegar a análise do que o Paulo sabe jogar, né, para que ele me possa mostrar um treino para que eu possa, no dia, treinar antes, obviamente, né, para poder trabalhar. O Paulo, esse que a gente está falando, é esse cara que levantou a mão? Meu Deus, que perigo! Ai, ai. Fala aí, Paulo. Você nem sabia que eu peguei aqui aleatoriamente seu nome e você está aí, o culpado está na sala, agora a gente já sabe quem matou Odete Reutemann. Boa noite, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim. Que eu tô trabalhando aqui, daí eu comecei a ouvir, mas não tem problema, pode falar no meu nome aí sem erro nenhum. Eu só queria fazer uma defesa, né? Pô, esse dia eu tava com a glicemia baixa e eu fiz 8 pontos contra o Maria Zélia. O único jogo que foi largado desse jeito foi esse, entendeu? Me ajuda aí também, né? Entendeu? Não é assim tão ruim, não é uma maravilha. Você tem que reclamar com o Edu Bola, viu, Paulo? Porque ele que fez sei. no vídeo os comentários, o Edu que fez os comentários no vídeo. A esposa do Serjão, que é a diretora do Palmeiras, para quem não conhece, estava no clube e foi até o departamento para ver o que estava acontecendo comigo, porque ele falou que meu time tinha comido hóstia estragada. Então, sim, eu só queria fazer uma autodefesa. Pode continuar aí, meu nome, pode ser brincadeira. Então, essa é uma santa defesa, Paulo, depois dessa. Esse negócio de jogar com um time de santo dá nisso, porque todo adversário que acha que é devoto, ele abre, entendeu? E deixa tomar gol, porque o cara é devoto dele, então ele fica tranquilo. Mas não tem problema. Pode continuar falando aí no meu jogo bonito, mas vida que segue, é isso aí mesmo. Eu uso bastante tanto o Chrome, o Grok, o GPT, o Gemini, a Manus, o Skywork, o Notebook LM, então eu vivo em cima de inteligência artificial. E eu já até fiz uns prompts com o Dema sobre isso, sobre analisar adversário, tudo, e ficou bem divertido. É que como eu estou trabalhando, eu não consigo ficar participando mais assim, mas é isso. Fica à vontade, tá, Ricardo? Marcelo, pode ficar falando aí também à vontade, não tem erro, não. Pode falar no meu nome, pode zoar, eu sempre tempo de boa. Não, mas a gente está mais só usando como exemplo. Agradeço aí a tua questão. A gente está aqui num bate-papo, eu nem imaginei que você ia estar com a gente. Paulo, só para terminar, esse Paulo que vocês vão analisar aí, a IA vai falar assim, coloca o goleiro debaixo da linha que o resto do universo faz, entendeu? Não precisa nem muito estudo. Mas é isso, vou continuar ouvindo aqui a live, é muito legal o tópico, o tema, eu gosto muito e se eu puder ajudar em alguma coisa, eu uso bastante todas as IAs, todas mesmo, tá bom? Abraço. Obrigado. E, cara, então, você pode estar trabalhando dessa maneira, né? Por exemplo, o Laércio, você tem uma liga aí no interior que você falou, Laércio, é isso? Sim, ela é bem recente. Nós foram produzidos até agora 2 eventos. E agora, dia 18, teremos o 3º. Eu sou um aprendiz do Marcelo Cereda, um jovem aprendiz. Legal.
Mas o que eu quero te mostrar... Como é o nome da liga aí? Chama-se Futebottom. Futebottom. Super Bottom? Assim, o Futebottom. Mas o que eu quero... legal, eu entendi. Futebottom, legal. O que eu quero te mostrar aqui, por exemplo, com base nas informações das melhores práticas. Então, aqui, como o Marcelo Leite comentou, eu criei também um LM. Ele, por exemplo, tem o dele lá, que é uma inteligência dele, que ele tem muito mais fontes. Eu peguei 27 fontes aqui, mas peguei os livros mais importantes, mas colocando, com base nas informações disponíveis e considerando que a Liga Futebottom deseja criar uma cartilha para iniciantes, crie um material com 10 dicas para quem quer iniciar a jogar nos 12 toques, por exemplo. Né? Então, tu vai criar um material editorial, por exemplo, que seja em PDF, uma apresentação, né? E eu vou pedir para ele criar uma cartilha para iniciantes que você poderia estar mandando. Ó. Então, cartilha Futebottom, 10 dicas para o iniciante. Né? 10 dias ele está botando, 10 dias. Eu acho que eu devo ter botado a palavra material com 10 dias. Eu que coloquei aqui, em vez de ser 10 dicas. Vou pedir para ele aqui, ó. Corrija para 10 dicas. Esse aqui também eu acho que é um exemplo, né, que eu acredito que muitos do pessoal que joga aqui, que vem vem brincar aqui, tem muito potencial para fazer coisas como essa, sabe? Então, por exemplo, você pode, domine o limite de toques coletivos e individuais, priorize a manutenção e polimento dos botões, chute ao gol apenas no ataque, sempre anuncie, evite exceder o tempo de acionamento, mantenha a contagem dos toques de forma audível, neutralize a previsibilidade do ataque, reforce a defesa e otimize o goleiro, use a paleta com discrição, preserve os toques evitando colisões adversárias e conduza a bola com apoio e curto alcance. Então, esse é um tipo de material, de novo, né, Laércio, que você levaria um tempo muito grande para criar a partir do zero. E você pode estar utilizando a inteligência artificial para isso. Né? Nossa, perfeito isso daí. Vai ajudar bastante. Legal. Bacana. Existem outras... esse notebook LM, ele tem umas outras questões aqui no estúdio, vocês estão vendo na parte do lado, em que ele faz, tipo, resumo em áudio, resumo em vídeo, mapa mental, relatórios e cartões didáticos, além de testes. Isso é muito legal porque ele começa a criar a ideia desse ambiente, é que ele possa ser um ambiente também de aprendizagem. Então, se a gente for ver aqui a parte de cartões e fichas, né? Se a gente entrar aqui, ele cria fichas a partir das fontes. Então, se você olhar aqui, qual é o nome oficial do esporte popularmente conhecido como futebol de botão? Daí você vai ver aqui, futebol de mesa, né? O próximo, quem é o considerado o inventor do futebol de botões no Brasil em 1930? Geraldo Decor. Não sei como é que se diz isso aqui, meu francês, eu fugi a aula na Aliança Francesa esse dia. Qual foi o primeiro dado? Decor, não. De acordo com o livro Botanismo, qual é o material de bola padrão no futebol de mesa? Feltro maciço. Então, esse aqui é um exemplo de conteúdo, às vezes, por exemplo, sabe, Laércio, tu quer botar no Instagram, no teu grupo do WhatsApp, né? Você pode estar criando materiais desse tipo, né? Você tem a oportunidade de, com base nessas fontes também, criar um mapa mental. Então, ele vai criar um infográfico, a gente pode chamar assim, uma imagem. Aqui ele está lendo as 27 fontes que eu coloquei, né? Mas ele vai estar, vocês vão ver, ele vai estar gerando uma forma que eu vou navegar de uma maneira estruturada
por todas as informações. Então, vocês estão vendo na minha tela, ó. Então, vai mostrar aqui a história, reconhecimento, modalidades e regras oficiais. Então, ele vai ver aqui, nacionais, internacionais ou outras regras. Então, eu vou fazer nas nacionais, né? Dentro das nacionais, vou ampliar aqui, ó. Eu posso mostrar das bolas de 12 toques da regra paulista. Quais são as principais regras? A duração são 2 tempos de 10 minutos, toques 12 coletivos, 3 por botão, dimensões da mesa 1,70 por 1,10, bola feita de feltro maciço. Então, veja, ele está criando toda a organização do conteúdo de uma maneira visual aqui para a gente. Eu quero mostrar ainda o podcast e outras possibilidades que ele tem, mas eu acho que o mais legal é ouvir vocês aí, tem 2 pessoas com a mão levantadas, tá o Paulo e depois o Laércio. Pode falar aí, Paulo. Não, na verdade, eu só esqueci de abaixar mesmo. Eu estou só ouvindo agora. Já estava cansado, então, de ficar com a mão levantada. Não, eu já tinha falado demais. A estou aprendendo aqui. Legal. Vai lá, Laércio. Eu não compreendi a questão de como colocar as fontes. Tá bom, vou te mostrar aqui, ó. Deixa eu entrar lá. Se a gente for voltar aqui, esse cara chama Notebook LM. É bem fácil de achar ele no Google aí. Você vai botar Notebook LM, ele vai aparecer, tá bom? Se eu reduzir ele aqui, né? Quando você vai aqui nas fontes, né? Então, por exemplo, eu venho aqui e boto em adicionar fontes, tá vendo? Eu clico aqui, ó, adicionar. Tá vendo? Lá no canto. Aí, na hora que ele vai adicionar, eu posso colocar arquivos que estão no meu Google Drive, posso botar sites da internet, posso botar vídeos do YouTube ou textos copiados. Então, se eu for aqui no YouTube e pedir um vídeo da Federação Paranaense, né, que eu sei que é forte lá, Paranaense, de futebol de botão, né, ele vai lá em vídeos e ele vai achar que, deixa eu pegar aqui um vídeo, Federação Paranaense de Futebol de Mesa, vamos ver aqui. Então, eu estou pegando um link só para mostrar para vocês, ó. Daí aqui ele tem um vídeo do cara que apresenta o canal. Eu pego aqui esse endereço desse vídeo. Deixa eu ver se eu estou pegando certinho aqui. Acho que já copiou, né? E aí eu venho aqui YouTube e colo... Opa, não pegou, não. Deixa eu só ver por que ele não está mostrando aqui para mim. Estranho, né? Um vídeo aqui qualquer da Federação Paranaense. Vou colocar essa URL aqui, tá vendo, Laércio? Ó, eu colo o início do vídeo aqui e dou inserir. E ele vai estar inserindo esse vídeo. Esse vídeo pode ser um vídeo do YouTube, né? Esse vídeo, por algum motivo, ele não está permitindo ainda indexar, né? Porque às vezes porque é transmissão ao vivo, tem algumas questões que ele ainda não permite estar trabalhando. Vamos pegar aqui um outro aqui que mostrou a taça, deixa eu ver se vai dar certo isso aqui, ó. Ainda eu acho que isso também é legal da gente falar, que tem coisas que a IA ainda não faz, gente, mas a gente não deve, eu acho, olhar isso, porque se ela não faz hoje, ela vai fazer amanhã, sabe? Então, não te preocupa com relação a isso, né? Então, por exemplo, blog, Federação Paranaense Futebol de botão, né? E eu pego aqui um texto, ó, que vai botar, que vai pegar do site Mundo Botonista,
Eu venho aqui e adiciono mais uma fonte, e ao invés de botar do YouTube, eu ponho o site do Mundo Botonista, insiro, isso aqui vai virando como fonte. Então, você pode botar PDFs, pode botar uma série de questões, viu, Laércio? Tudo que você quiser, tá bom? Tá ótimo. Tem mais alguém com a mão levantada, gente? Não? Então, eu queria mostrar aqui no estúdio, uma outra coisa muito legal que tem é esse resumo em áudio, né? Então, por exemplo, eu posso pedir aqui, quando eu coloco aqui no resumo em áudio e peço para ele personalizar, né? Eu posso pedir para ele fazer, e eu tenho duração mais curta, o padrão, eu posso pedir mais curta, e eu posso dizer assim, crie um resumo comparando as diferenças entre as regras que mais comuns de serem jogadas no futebol de mesa no Brasil. Então, eu estou pedindo uma orientação para que ele vá lá nas minhas fontes e crie um resumo em áudio com esse foco. E aí eu vou pedir para ele gerar, né? Isso vai depender aqui, vai demorar uns minutinhos enquanto ele gera, né? Mas eu acho que enquanto ele está gerando aqui, a gente pode ver se... Eu vou parar aqui a apresentação, depois eu volto, para a gente começar meio que a encaminhar aqui o nosso final aí do bate-papo, para ver se alguém tem ainda algum comentário, alguma questão, né, de alguma curiosidade que gostaria que a gente explorasse, que eu acho que é mais legal realmente é que seja um bate-papo e que vocês possam estar interagindo aí com dúvidas, com questões. Então, fica aberto aí para o pessoal perguntar, né? Sejam bem-vindos aí, André, Marcos, Vinícius, pessoal que chegou, né? Até o pessoal aí do Negócios de Esportes, né? Vocês são um site, Negócios de Esportes? Vamos ver se o cara abre o microfone aí. Botonista também, legal, bacana. Tem algum comentário, alguma questão aí que vocês gostariam de fazer do nosso bate-papo aqui, gente? Abre seu microfone, pode falar, pode falar. Ô Marcelo, boa noite, você tá bom? Uhum. Tudo bem, tudo bem. Primeiro, parabéns aí, né, pela apresentação, muito importante, né, fantástico. Acho que o tema é profundo. Eu sou jogador de botão pelo Tupi, jogo a 12 toques, né, e trabalho também com marketing esportivo e etc. Sou cronista lá no Mundo Botonista também. Bom, eu tenho uma dúvida, né, eu vejo muita gente falando de fazer planilhas, tabelas. Como que você vê para a gente poder utilizar essa ferramenta da IA para marcar um amistoso, para fazer análise de botonistas e futuramente, né, o nosso esporte está cada vez com menos adeptos, então assim, eu acredito que você fazer um agendamento talvez com um cara próximo do seu bairro, você acha que a IA é possível fazer isso? Legal. Eu acho que são duas perguntas um pouco distintas, né? Para a primeira resposta, eu acredito que sim, né? Totalmente, assim, para você poder organizar tabelas, né? Porque você, tendo o número de times, o nome desses times, as datas, quantos jogos você quer fazer por dia, você colocando isso, a IA faz para você bacana, assim, do tipo... eu tenho um campeonato com 20 times, eu quero que cada time rode em 3, 4 jogadas, em 3, 4 semanas, distribua os times em grupos A, B, C e D, e faça já e preveja as semifinais, oitava de finais, etc, etc. Isso ele vai fazer direitinho, vai fazer o regulamento, vai fazer a tabela de jogos, isso de uma maneira geral aí pode... Com certeza você pode estar trabalhando. Eu vi que você levantou a mão. Antes de falar sobre a segunda resposta, vamos ver o que você tem a dizer. Tá, Marcelo, o que acontece? Eu
Tenho meus 15 anos de jogos anotados, tá? Devo ter aí uns 1.050 jogos, mais ou menos, anotados. Com planilha bem organizada, nome de jogador, data e etc, né? Eu vejo que muita gente tem dificuldade de fazer isso porque não tem um papelzinho anotado, né? Então, é o que eu falo, pessoal, tem que anotar. Agora, eu acho que o grande desafio é a gente convidar novos botonistas, né? E utilizando, às vezes, um botonista que você jogou lá atrás, poxa, como é que eu vou convidá-lo, né? Onde que ele tá, esse atleta, né? Deu uma cortadinha. A história é que você não sabe aonde que o cara tá hoje, é isso? Exato, exatamente. Às vezes você jogou com ele há muitos anos, você falou assim, como é que eu vou encontrar ele, né? Que às vezes você não encontra, né? Legal. Bem, a primeira parte que eu acho assim, o fato de você ter as planilhas e tudo, isso vai permitir que você faça vários tipos de cruzamento de dados, do tipo, os jogos que se deram, sei lá, nas segundas-feiras, se você tiver a data, ou os jogos que tiveram mais que 3 gols, né? Quem foi o vencedor, esse tipo de coisa, isso ele vai fazer com perfeição, né? Sem alucinar, como diz o Marcelo Leite, ou seja, ele vai pegar os dados, se você subir no notebook LM e fizer os cruzamentos, ele vai funcionar super legal. A segunda parte da resposta tem a ver com, da tua primeira pergunta, tem a ver com essa história de onde que estão as pessoas, né? Isso, de onde estão as pessoas, você vai ter que procurar no próprio Google e nas redes sociais, né? Você vai procurar, a inteligência artificial pode até te ajudar, mas hoje esse tipo de informação, normalmente você vai encontrar um pouco mais nas mídias sociais, né? Da onde estão as pessoas. Com relação às novas gerações, o que eu acredito que vai acontecer com a IA é que você vai poder trazer elementos do tipo, cria jogos com nome de DJs, cria times com nome, sei lá, de drinks, né? Vamos falar aqui dessa história do metanol que a gente está trabalhando, né? Crie jogos que digam respeito ou seleções com os melhores jogadores do Brasileirão 2024, sabe? Então, do tipo, posso ter jogos de botões que são feitos por skatistas, sabe? Eu estou tentando criar pontes com temas que podem ser de interesse dessa nova geração. Então, eu acredito que se você usar a tecnologia de uma maneira criativa, essa nova geração pode se interessar pelo jogo, né? Então, por exemplo, tu pode começar a fazer mesmo essas IAs mais avançadas, né? Elas permitem que você possa programar. Então, eu posso ter jogos virtuais, né, de realidade aumentada, usando o futebol de botão. Então, você vai ter uma série de questões que eu acredito podem aproximar com essa geração, né? Então, eu acho que eu sou otimista com relação a isso. Eu acredito que a inteligência artificial vai abrir novas possibilidades para que novas gerações se interessem aí por esse assunto, entende? Pode falar. Bom, vou abrir aqui, vou tomar muito tempo, não tem muito assunto importante, mas vamos lá. Marcelo, eu estou fazendo uma captação de patrocínio para a gente levar o Jefferson para o brasileiro, né? Do Rio, né? De equipes. E não é uma tarefa fácil a gente captar patrocínio, né? Algumas reuniões são positivas, outras negativas. Eu acredito que a IA pode ajudar muito atletas, clubes, a prospectar esses patrocinadores, né? Porque, cara, a gente estava numa negociação aqui de 25 mil de patrocínio, custo para levar o Jefferson, hoje é quase 30 mil reais para levar ele no Rio, são 3 pessoas. É uma tarefa, assim, muito complexa, e a gente perdeu o mundo botonista por falta de patrocínio, né? Então, assim, eu acredito que ninguém quer um brasileiro sem o Jefferson. Hoje o Jefferson é um divisor de águas, né? Na transmissão, né? Então, assim, o trabalho dele é fantástico. Quem viu o futebol de mesa news que o Fará fez lá atrás foi muito brilhante, foi importantíssimo, mas a gente passou por uma evolução, né, de blog, de site, etc. E hoje, poxa, ver o mundo botonista da forma que está, se a gente conciliar com a IA, com a sua consultoria, Marcelo, cara,
eu acho que o nosso esporte tem de só crescer. Então, você é uma peça-chave aí, e o mundo botonista tem que te enxergar com esse olhar. Eu prometo fazer uma reunião amanhã já com o Jefferson, que eu estou tratando de outros assuntos. E eu acho que você tem que ter uma coluna lá no site, você tem que ser convidado, e isso tem que ser pauta toda semana. Eu não sei o que o pessoal pensa, mas é importantíssimo. Não, eu sou chegando aí na história. Mas uma coisa que eu acho que é legal de mostrar é um pouco isso assim, por exemplo, ó, crie um plano de prospecção, de patrocínio para levar o jogador Jefferson, que mora em São Paulo, é isso? É isso que ele mora? O Jefferson, ele fica em Londrina. Em Londrina. Ele é o dono do canal, Mundo Botonista. Todos aqueles vídeos aí, todas as transmissões são feitas. Ele é a nossa, traduzindo, ele é a nossa Rede Globo, tá, Pimenta? Ele é a Rede Globo do futebol de botão. É isso aí. Então, é para ele cobrir, então, o campeonato. Jornalista, correto. Campeonato. É o Campeonato Brasileiro que vai acontecer no Rio de Janeiro? De 20 a 23 de novembro. Então, vou dizer assim, sugira estratégias que despertem o interesse dos patrocinadores. No Shopping Barra Metropolitano, por exemplo. Legal. Liste possíveis patrocinadores que possam se interessar. Então, se você for ver aqui, né, você pode estar usando a IA para criar um pouco esse plano de patrocínio, por exemplo, né? Vamos ver o que ela vai trazer aqui, ó. Ela está pensando. Eu acho que aqui o Gemini vai rodar melhor do que o notebook, eu acho, tá? Legal, vamos ver aqui, ó. Plano de prospecção, garantir o financiamento logístico de coisas para o Jefferson, estratégias para destacar, foco na qualidade, viabilidade do nicho, alinhamento com a tradição e a família, integração com a alta performance, ativação no Rio de Janeiro. Então, ó, lista de possíveis patrocinadores, fabricantes de artigos de futebol de mesa, como a CC Botões, o Lima Botões, a Oliver Mesas, a Design, a Renita Lentes Intraoculares, Ele trouxe os patrocinadores dele. Rodatura, Fachu, produtos de higiene, como produtos de polimento, Federação de Paraná. Então, a gente pode rodar essa aí no Gemini, enquanto o Paulo fala também. Vamos ver, Paulo. Não, na verdade, a minha sugestão aí, para quem usa isso literalmente todo dia, é pedir para que o LM faça um prompt para usar num agente, e você usa esse prompt no Manus. O Manus, ele vai te dar exatamente tudo o que você precisa captar, aonde você vai captar, ele vai te dar um planejamento de dia, semana e mês, como você vai conseguir. Nesse caso, como está mais... O brasileiro já é dia 20 de novembro, vai ter uma coisa mais densa, né? Mas o Manus, ele vai conseguir, inclusive, te mostrar aonde você pode ir e com qual perspectiva você vai chegar naquele cliente, naquele possível patrocinador, considerando o nicho dele, entendeu? Ele consegue te dar o feedback de como você vai entrar nesse patrocinador, como você vai abordar esse patrocinador. Porque a abordagem no nosso esporte é fundamental, porque os caras falam botão e os caras não levam a sério, né? Vamos partir desse princípio. Para a gente provar que é sério, a gente tem que explicar pelo menos uma meia horinha aí. Óbvio que com o mundo botonista as coisas ficaram mais fáceis. Agora a tendência é todo clube ter o seu centro de treinamento televisionado. O Palmeiras, por exemplo, a gente conseguiu fazer isso, a gente tem. A ideia é transmitir todos os treinos e todos os jogos. Então é terça, sábado, vai ter treino, vai ter jogo, todo terça e sábado vai ter matéria. Mas usar o prompt no LM, pedir para o LM fazer o prompt para um agente e jogar esse prompt dentro do Manus IA. Aí você vai ver que você vai ter um notebook ali do que você tem que fazer, entendeu? E dentro do Manus você consegue ajustar. Ó, isso aqui não está fazendo muito sentido por esse motivo, porque esse patrocinador aqui vai me ver como um anão tão significante que eu não quero nem abordar. Aí ele vai buscar algo que você encaixe melhor, entendeu? Ou na sua região, ou na região do próprio campeonato. Busca no Manus que você vai ver que você vai ter sucesso, eu te garanto.
Legal, uma boa dica aí para você, né? Eu tô sem o Manos aberto aqui, né? E estou querendo também não prorrogar muito aqui o nosso bate-papo, mas eu vou rodar no Gemini esse mesmo prompt só para mostrar aqui. Enquanto isso, eu só queria, antes de terminar aqui no notebook LE, mostrar para vocês como ficou o podcast que eu tinha pedido lá sobre as regras, ó. Então, se você clicar aqui, ó. Olá. Hoje a gente vai mergulhar num assunto, olha, fascinante. As diferentes regras do futebol de mesa aqui no Brasil. Pois é, quem vê de fora, às vezes pensa que é um jogo só, né? Exato. Mas quando a gente pega, sei lá, o livro Botoníssimo ou as regras oficiais da CBFM, a Confederação Brasileira, a gente vê que tem um monte de variação. É um universo, na verdade. Isso. E a ideia aqui é entender um pouco como essas diferenças funcionam, como elas moldam o jogo em cada região. Vamos desvendar isso aí. Olha, é incrível pensar que uma ideia relativamente simples, né, simular futebol numa mesa, como isso deu origem a tantas formas de jogar. Totalmente. E hoje é um esporte reconhecido, viu? Pela CBFF. Ele evoluiu daquele passatempo, o famoso jogo de botão, mas agora temos regras oficiais e cada uma, assim, tem sua identidade, sua história. Legal. Vamos começar então, talvez, pela mais conhecida em São Paulo, pelo menos, a regra 12 toques? A paulista, né? Essa mesma. As partidas são mais curtas, né? 20 minutos, 2 tempos de 10. Isso. E o nome já diz tudo. 12 toques no máximo para o time, para finalizar. E cada botão só pode dar 3 toques seguidos. Bem, aqui a ideia é só mostrar o potencial, né, de novo, de criação de conteúdo, pegou regras, poderia estar com dicas, e veja que antes você precisava ter um estúdio, precisava ter um narrador, precisava ter um roteirista, e hoje tudo isso é bem mais fácil, né? Antes da gente terminar aqui, eu queria só fazer a sugestão aqui do Marcelo Leite, né, pegando um pouquinho a sugestão do Paolo ali, que é pedir para essas IAs gerais ajudarem nesse plano lá com o Jefferson. Então, eu vou pegar aqui no Gemini, que já está aberto, né, ele sugeriu fazer no Manus, mas eu posso dizer assim, crie um plano detalhado de prospecção, de patrocínios para levá-lo o Jefferson, fundador do portal Mundo Botonista, que mora em Londrina, para cobrir o Campeonato do Rio de Janeiro. Sugira estratégia que desperte o interesse e os possíveis patrocinadores possam se interessar. O objetivo é reunir pelo menos R$30 mil, e aí eu posso pedir do tipo, monte um plano que tenha atividades para serem feitas semanalmente até 20 de novembro, é isso, né, que você falou, né? Então, mesmo não sendo no Manus, você vai ver que hoje ele vai poder mostrar, ó, R$30 mil até 20. Então, no primeiro, estratégia, né? Estratégia nicho, paixão e alcance. Apresentar o mundo botonista não como um portal, mas uma comunidade, olhar para fora, vender a narrativa do fundador que atravessa o Brasil, exclusividade geográfica Londrina, Rio, cotas de possíveis patrocinadoras, casas de apostas de games como Estrela Bet, Parimatch, Betano, empresas de Londrina como a Super Mufato, Unicesuma, marcas de tecnologia como a TIM, Vivo e Claro, crowdfunding com plataformas que os próprios botonistas podem apoiar, e aí ele vai mostrar, ó, na primeira semana montar o Media Kit, depois criar o deck, fazer as pesquisas, fazer o follow-up, fechar as parcerias, fechar os contratos, receber o dinheiro, né? Então, aqui ele está mostrando, ó, como que você poderia gastar o dinheiro, item a item. Então, assim, eu acredito que aqui, né, é claro que o Paolo tem mais experiência aí de usar o Manus, ele pode funcionar melhor em alguns aspectos, mas eu acho que, assim, o ideal é mostrar realmente as potencialidades que a gente tem
em cima de nada. E é isso aí que o Marcelo Leite falou. Ele saiu de uma página em branco, eu dei 3 linhas, né? Se eu pudesse contar outras coisas, se eu pudesse dar mais informações, com certeza ele poderia fazer um plano ainda muito mais detalhado, né? O nosso objetivo aqui realmente foi só iniciar um pouco esse bate-papo e despertar a curiosidade, né, dos nossos amigos aí, frequentadores das ligas, para que se interessem, porque eu acredito que esse assunto da IA, né, e vendo aqui pelos colegas que frequentam aqui a estação, né, muitos profissionais eu vejo que ficam perdendo tempo fazendo tarefas repetitivas, né? Inclusive, esse surgiu de um colega que estava dizendo, eu estou perdendo horas aqui para fazer uns relatórios, e o Alfredo, e eu disse, Alfredo, deixa eu te mostrar como é que tu pode fazer mais rápido, né? Ele acabou não podendo vir, mas, de qualquer maneira, a ideia era mostrar como isso é possível para que o cara possa usar no botonismo, mas possa usar também no dia a dia do trabalho dele, que possa ajudar a planejar as férias dele, né, com a família, né, que possa ajudar nas finanças pessoais, enfim. Né? A ideia é que a pessoa entenda que a inteligência artificial é uma tecnologia que veio para ficar e que, às vezes, a melhor forma de aprender é você aprendendo através de um hobby, né? E aí você vai levando para outras áreas da sua vida. Eu acho que o nosso objetivo aqui, ele foi cumprido, que foi dar um panorama geral e despertar o interesse aí do pessoal. E se vocês acharem que vale a pena, eu não sou grande especialista não em botonismo, estou voltando a jogar depois de 40 anos, mas assim, a minha ideia foi trazer um pouquinho da experiência de ensinar IA, que isso eu tenho feito bastante, né, para despertar aqui o interesse da galera. Fico muito feliz aí com quem teve dedicou um pouquinho do seu tempo para aqui para o nosso bate-papo, e ficamos aí abertos para novas conversas e tudo, e principalmente depois que esse vídeo, né, a gente vai subir no YouTube, né, quem quiser comentar, falar das suas experiências aí, vai ser muito bem-vindo, porque a nossa ideia realmente foi para despertar esse tema. Eu acho que é uma primeira live, que pelo menos que a gente teve conhecimento, que reúne esses dois assuntos, e que isso sirva de incentivo para que outras pessoas também façam novos bate-papos, experimentos, aí compartilhem prompts, tá bom? É isso aí, galera. Valeu aí, meu amigo. Valeu, viu, Xará? Super obrigado aí por compartilhar o seu conhecimento aí com a gente. Então, uma boa noite para você. Super 10 aí, obrigado aí pelo seu tempo. Legal, obrigado. Aí, Marcelão, boa noite, parabéns. Obrigado aí a todos que participaram. Valeu aqui pela Estação do Botão por nos receber aqui nessa noite, permitir que a gente fizesse daqui essa nossa live, tá bom? Tamo junto, pessoal. Boa noite aí, valeu. Boa noite.